eu participei do projeto de extensão. Aqui no Paraná, recentemente, a gente conseguiu que o tribunal fizesse uma resolução que exige esse trabalho técnico nessa porta de entrada, que é o sistema de execução penal, que é a audiência de custódia, que exigisse uma equipe técnica. A gente não começou ainda, mas tem esse, a gente, minha cidade aqui, né? Mas tem já tem essa garantia do tribunal exigindo e dando lugar. Então, como em qualquer outro lugar, quando a gente quer qualificar, no sistema de justiça não ia ser diferente, a gente qualifica agregando saberes, né? Então, a nossa proposta hoje é fazer essa qualificação, ouvir de pessoas que estão participando desse atendimento psicossocial na audiência de custódia, qualificando, então, essa porta. Vamos começar, temos 3 pessoas para ouvir, a gente vai começar a ouvir do psicólogo Bruno da Silva Campos, ele é integrante da equipe psicossocial de audiência de custódia do Espírito Santo, mestre em psicologia, doutorando em saúde coletiva, onde ele desenvolve pesquisa sobre pessoas com transtorno mental e conflitos com a lei. Possui 10 anos de experiência como psicólogo da Secretaria de Justiça do Espírito Santo, onde já trabalhou nos regimes provisórios, semiaberto e na audiência de custódia. Atualmente é docente de ensino no curso de psicologia. Com você a palavra, Bruno. Bem-vindo. Sim, obrigado, boa tarde a todos. Também eu compartilho aí com a Cíntia, eu acho que é um prazer muito grande, uma honra poder estar aqui hoje, né, falando com vocês de um tema relevante e novo, né, para a psicologia, essa atuação dentro da história. Então, assim, eu já me sinto muito feliz de poder estar aqui com o convite, agradeço aí aos organizadores, de poder compartilhar com vocês um pouco a minha experiência. Eu não, hoje em dia, eu não estou mais dentro da audiência. Eu fiquei lá por 3 anos, na audiência do Espírito Santo, do período de 2016, logo nos primeiros dias de 2016 até de 2019. Eu vou da minha trajetória dentro do sistema prisional, eu acho isso muito legal, porque quando a gente trabalha com o sistema prisional em si, né, parece a característica do trabalho vai trazendo também um sufocamento para o profissional, parece que aquilo, ele fica meio com uma sensação, depois de um tempo, eu fiquei quase 10 anos, né, dando uma sensação de que você não pode muito como psicólogo. E por isso que eu fui mestrado, doutorado, vou contar rapidamente para vocês aqui. Acho que hoje, numa mesa, onde os colegas aí que já estão, né, hoje até no grupo falou aqui na penitenciária, e ouvir essa colega, sabe, que está num presídio, o que ela faz, como que constrói, eu acho que já é um grande avanço. Durante um tempo, né, eu atuei no sistema prisional, como a Cíntia bem falou, me deparei com questões envolvendo a vulnerabilidade de pessoas com transtorno psíquico dentro do presídio regime provisório. Aqui uma turma que eu tive que, né, levar isso para o mestrado, então no mestrado eu faço um apanhado aí da entrada dessas pessoas, e depois no doutorado, acabando que eu fui também para o doutorado, eu estou investigando, agora estou ouvindo os atores do sistema de justiça, então a minha pesquisa envolve perguntas aos juízes, à defensoria pública, na audiência de custódia, perguntando o que eles têm a dizer e como é que é a atuação deles frente a uma pessoa que tem um transtorno, né? Minha pesquisa, ela tem um recorte com a pessoa com transtorno mental, porque eu vi na minha audiência de custódia que isso ainda é uma coisa meio embaraçosa ali, né? Não se tem ainda muito esse lugar da luta. Será que ela ainda é encarada, né, com o Código Penal lá ainda do Lombroso, que os juízes estudaram? Então, a minha pesquisa, ela pretende trazer à tona esse discurso desses atores que estão ali na audiência de custódia das audiências.
Eu vou falar um pouquinho, assim, para começar a minha fala, até para todo mundo, não sei se todo mundo aqui que está na sala acompanhou, né, essa construção da audiência de custo para chegar depois ali no trabalho da equipe psicossocial. Então, assim, a audiência foi implementada em 2015, né, como muitos de vocês já devem ter lido, sabido, e ela começou, primeiramente, no estado de São Paulo, né, então ela começou lá no Fórum Barra Funda, em São Paulo, e aqui, daquela audiência de São Paulo, né, ali a partir da resolução número 213 de 2015, ela já avisava, né, uma rápida presa do preso flagrante ao juiz, né, e essa previsão de audiência, ela está baseada no Pacto de São José da Costa Rica, né, que é para, né, prevenir a tortura, né, e aí, lá no Pacto de São José da Costa Rica, a gente tem uma premissa, que, teoricamente, está aguarda a audiência de custódia, que é que toda pessoa detida deve ser reduzida sem demora a presença de um juiz e uma autoridade autorizada a exercer funções judiciais. No princípio, eu ia pensar assim, poxa, mas o preso já não passava pelo juiz antes, mas nós aqui, eu acho que as colegas aí que estão comigo são psicólogos, que atuamos no sistema prisional, uma das coisas que mais me angustiavam dentro do sistema provisório, que eu atuei durante muito tempo, é ver que muitas pessoas permaneciam ali meses, e eu já encontrei presos que estavam durante mais de um ano, sem que fosse ouvido, sem que soubesse quem era ele. Na minha pesquisa de mestrado, eu até conto um caso de um preso que era surdo, e por ele ser surdo, mudo, não falou, não ouviu, ninguém ouviu ele, está preso, e quando foi mexer, né, e aí aquela realidade que a gente já sabe do sistema prisional, de um psicólogo, muitas vezes, para um presídio com 1.200, 1.500 presos, então era demorado, a maior parte dos presos ficavam reclusos, sem minimamente o juiz conhecer, né, até que chegava para a audiência de julgamento. A áudio está falhando aí, pessoal? O Fernando falou aí, não sei, está falhando? Deixa eu colocar o fone. Vê se vai agora. Vê se melhorou aí, pessoal. Melhorou um pouco? Melhorou, Bruno. Muito obrigada. Eu achei que era o meu equipamento. Não, desculpa aí. Foi ótimo. Então, assim, nós encontramos dentro desse contexto da realidade carcerária muitos presos que estavam ali já há meses, ou até mesmo um ano e pouco, sem que esses tivessem passado pelo juiz. Eles estavam à mercê da própria sorte dentro do sistema. Então, quando o Pacto de São José de Costa Rica coloca essa premissa e a audiência de custódia ela vem e diz, olhe, eu acho que a grande pegada da audiência é isso, é o juiz olhar aquela pessoa, estar frente a frente com ela, né? E aí, a partir disso, né, a audiência também ela quer a parte da Constituição aí aos direitos e políticos aí também nossos enquanto cidadãos. Como eu disse a vocês, o primeiro estado foi São Paulo, né? E aqui o Espírito Santo, ele foi o segundo estado que implementou. E aí o que teve de novidade aqui no Espírito Santo? Que os juízes daqui, um grupo de juízes do tribunal, eles foram até a São Paulo acompanhar como estavam sendo realizadas as audiências lá na Barra Funda. E aí, de lá, eles vieram com uma ideia, e aí isso até é fruto já da minha pesquisa de doutorado, que uma juíza, né, que foi entrevistada, uma participante, ela disse, quando a gente voltou de São Paulo, eu falei, pô, por que a gente não faz, por que ao invés do juiz, do autuado, ir até o fórum? Porque essa questão da localização também é uma questão que pega aqui na audiência, né, que eu vou falar mais à frente. Por que ao invés do autuado ir até o fórum, o juiz não vai até onde, teoricamente, estaria autuado? E aí, então, resolveu essa ideia a coordenadora, a juíza que era coordenadora na época do projeto,
E eles, então, foram com a Secretaria de Justiça e resolveram fazer as audiências em um prédio localizado dentro do complexo penitenciário de Viana Grande Vitória. Então, aqui no Espírito Santo, não acontece no fórum a audiência Grande Vitória, tá? Depois teve uma expansão para o interior. No interior, eu acho que ainda em alguns lugares acontece. Mas na Grande Vitória, o juiz que vem a presídio, tá? Tem aquela dinâmica do presídio, né, que é um pouco afastado do centro urbano. Ele vem até o presídio e, no regime de plantão, de domingo a domingo, ele faz as audiências. No início, início de 2017, eram juízes plantonistas. Então, cada dia era um juiz diferente. Depois a dinâmica mudou, né? Eles colocaram a juíza que ela é fixa, que ela fica de segunda a sexta, e final de semana é um juiz. Isso ajuda da equipe psicossocial, vou falar para vocês, porque quando tem uma ajuda diferente, você acaba ali também conseguindo algo mais pormenorizado, né? Cada dia um juiz, e cada juiz de uma diferente, né? De uma postura diferente, você a cada dia talvez esse diálogo aí era um pouco mais complicado. Então, nesse primeiro momento, a audiência vem para o Espírito Santo, e aí ela então desenvolvida dentro do penitenciário de Viana. E aí também uma inovação do Estado, nessa organização, a juíza, na época, junto com a Secretaria de Justiça, na resolução 200 de 2015, não fica muito claro onde que a equipe psicossocial tem que estar. O juiz, ele vai lá, caso ele detecte que a pessoa tem alguma questão, né, envolvendo, lá no artigo 10, se ela tem alguma questão envolvendo ou situação de idade, gestantes, ele deve encaminhar uma equipe. Mas não fica muito... em que local que essa equipe está? Então, o que aconteceu na maioria dos estados? A Cíntia está até falando aí, né, que eles estão ainda lá dialogando. Alguns estados, o juiz, ele recebe essa pessoa na audiência de custódia dentro do fórum e ele, muitas vezes, encaminha, caso precise, para uma coisa. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Aqui no Espírito Santo, a equipe já foi colocada dentro da própria audiência, no prédio da audiência, funciona, tem uma sala que os autuados, eles são atendidos pela equipe. No início, eram atendidos só após audiências, para fazer os encaminhamentos e uma alvará solteira. Mas depois de um tempo, a equipe também começou a atender as pessoas antes, tá? Vou falar para vocês disso daqui a pouco. Então, o que acontece? Aí, a partir dessa configuração, e nós temos um ponto importante aí da realização das audiências, que vai entender a configuração. A audiência dentro do fórum, será que ela não favorece ainda achar que aquela audiência de custódia é uma audiência de julgamento? Será que o psicólogo atua, não, talvez numa equipe, ou tá lá junto, né, recebe uma demanda desse juiz, após a audiência, será que esse psicólogo não acha que ele está fazendo peritagem? Essa é a grande questão. A outra questão que surgiu aqui no Espírito Santo é o seguinte, legal, essa juiz ir para... Tá falhando ainda, gente? Tá falhando ainda, Cíntia? Melhorou, mas às vezes falha ainda. Alguém tem uma sugestão, gente? Às vezes vou tirar o vídeo aqui um pouco. Vou tirar o vídeo aqui um pouco para ver se a gente... Isso que eu ia falar. Geralmente, assim, né, quando tá muito ruinzinha a internet, se tirar o vídeo, talvez o áudio fique melhor. Tá, eu vou tirar o vídeo aqui. Então, o que acontece? Aí veio uma outra questão que se pontuou aqui dentro no Espírito Santo, que foi a questão o juiz vai vir a presídio e vai realizar. E os autuados vão ficar onde? Vão ficar no centro de triagem de Viana, aguardando a audiência começar. O centro de triagem de Viana em frente a um prédio da audiência. Só que eles são uniformizados, eles são algemados, né? Eles passam por aquela situação de prisão, em algumas vezes
eles passam por todo o procedimento da prisão. E aí o que acontece? Nós vamos ver lá no regimento... Desculpa, Bruno. Bruno, desculpa te atrapalhar, mas eu sou intérprete, eu estou traduzindo, só que piorou o áudio, e você com a câmera fechada, eu não consigo, pelo menos com a câmera aberta, eu estava conseguindo ver sua expressão, eu estava conseguindo um pouquinho mais acompanhar a sua dicção. Com a câmera fechada, eu me perdi mais ainda. Desculpa, mas está muito ruim. Eu entendi, desculpa, que você atentou aí. Mas eu vou fazer um exame aí, por volta. Eu tentei os aparelhos aqui também para ver se a gente... E olha que eu nem estou no penitenciário, tá? Então, assim, então, essas pessoas presas, elas são letradas, vão para o DPJ, e aí elas vão até o presídio de Viana, levadas pela Polícia Civil, e aí a Polícia Civil vai, depois deixá-las no centro de triagem, e do centro de triagem elas vão ser conduzidas para a audiência de custódia, na hora que o juiz chegar. Então elas vão passar por todo o procedimento que se tem inclusão no presídio. Naquele dia, né? Porque lá na resolução de 2015, é que o juiz ele pode, na audiência, fazer com que a pessoa permaneça presa, né? Ele pode liberar a pessoa mediante pagamento de fiança ou não, para responder em liberdade, ou ele pode relaxar a prisão. Quer dizer, o que é as pessoas do meio jurídico aí vão saber melhor do que explicar isso melhor que eu, mas relaxar a prisão é dizer praticamente, olha, você não tem a ver com essa prisão. E aí, imagine, a pessoa já passou por todo o processo do presídio, vai ter que esperar sair a liberação dela à noite, que geralmente lá para 10 horas, 11 horas da noite, uniformizada. Então, tem toda uma questão aí envolvendo essa realização também dentro do presídio, né? E aí, o que começou também uma coisa que eu vou destacar aqui na aula, que é a proposta da audiência de custódia, ela tem uma pegada, a preocupação dela é com a liberdade, né? Se vocês forem ler os documentos que foram emitidos, até o papel da equipe social dentro da audiência, a proposta dela é a preocupação com a liberdade. Só que eu, na minha pesquisa, doutor, eu estou trazendo isso à tona, é que, apesar dessas previsões legais, apesar desse momento aí histórico, né, de atuação com os direitos humanos e tudo, a audiência está parecendo encontrar aí algumas dificuldades em cumprir o seu papel, tá? Com respeito envolvendo as pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situações específicas, tá? E aí, a partir disso, aí, em 2017, nós tivemos um documento ali do Conectas Direitos Humanos, chamado Tortura Blindada. E esse órgão aí, né, esse documento, ele coloca que os órgãos do sistema de justiça criminal, em especial o Ministério Público e a magistratura, podem atuar de forma negligente diante dos relatos da violência policial feito pelas suas presas em flagrante. Esse documento, pessoal, para vocês que se interessam pela audiência de custódia, é um documento muito importante. É o que se chama Conecta Direitos Humanos. Tá? E ele vai trazer isso, ele faz um mapeamento de vários locais do país e vai trazendo, inclusive, esse discurso. Ele está sendo realmente dado conta? Tá? E aí, uma coisa que foi mais gravosa nessa questão aconteceu agora, no ano de 2020, por conta da pandemia, tá? Então, aí nós tivemos até uma resolução do CNJ, número 62 de 2020, tá? E aí, o que aconteceu? As audiências, magistrados, né, começaram, né, em todo o país, a analisar e qualificar os em flagrante
através de videoconferência, tá? Por conta da pandemia. Olívia, conecta direitos humanos, se você colocar assim, relatório sobre a audiência de custódia, é de 2017, tá? Então... Bruno, só aproveitando que você deu uma respiradinha para responder a Olívia, te localizar, que você está nos 2 minutinhos finais. Oh, meu Deus. Fazendo isso, passa rápido quando tá bom. Passou rápido e foi por causa dos vídeos aqui, né? Vou adiantar. Então, isso gravou um pouco também essa questão dessa apresentação, né? Então, assim, ainda há audiências hoje que estão sendo feitas por videoconferência. E aí, que eu vou trazer aqui para finalizar, né? Vou tentar concluir aqui, que é de forma mais importante, que é o papel da equipe de psicólogo, né? Eu, durante o meu doutorado, eu produzi uma cartilha que vai trazer, ela vai ser até publicada agora como livro, pela Pimenta Cultural, né? Eu acho que agora aqui em agosto, e ela vai trazer situações onde, como esse psicólogo talvez pode agir de forma ativa e de uma forma ética. Por quê? Nós, psicólogos, não estamos na audiência para fazer peritagem, pessoal. Muitas vezes, o juiz, ele vai demandar, porque ele está vindo de anos e anos na examinal, fazendo julgamentos, fazendo júri, né? E aqui na audiência a pegada é outra. Então, assim, muitas vezes nós, psicólogos, nós temos que nos posicionar de uma forma... que eu andava com a resolução 2015 ali e com com a resolução hoje 006/2019, de elaboração de documento, debaixo do braço. Por quê? Porque o juiz, muitas vezes, ele não tem muito conhecimento que teve uma resolução, ele foi escalado pelo tribunal para estar lá, e às vezes é você, por isso que eu tenho que falar, conversar minimamente com ele, dialogar. Algumas vezes você vai tomar umas patadas, mas eu acho que é um pouco do nosso papel. É um papel ativo de construção. Então, não é um papel de perícia. Ficar ali respondendo quesitos, ou encaminhando para a HCTP, que eu acho que é uma... Sabe? Abrir porta de presídio, né? Então, a gente tem que fazer uma construção junto com esse sistema de justiça, tá? Junto com esses atores, para que haja ali também uma construção do lugar da psicologia na porta de entrada. Então, a gente abrir outros presídios, outras prisões, né? Então, a equipe dentro da audiência é um trabalho propositivo, é um trabalho de propor situações. Como eu disse para vocês antes, aqui no Espírito Santo, quando estávamos lá, nós atendimos após as audiências. E aí nós começamos a propor que a gente pudesse atender também os autuados antes das audiências, para já aplicar para o juiz algum encaminhamento, auxiliar a ele naquela decisão que ele for tomar. Porque alguns sujeitos, como é o caso dos sujeitos com transtornos mentais, eles já têm um slogan perigoso. Nós estudamos isso na nossa formação lá, a partir do Foucault e todos os outros teóricos. Então, esse trabalho é um trabalho propositivo, tá? Que tem que ser embasado nos direitos humanos, e tem que estar focado na situação de vulnerabilidade. E somos nós, psicólogos, que temos que apontar esses caminhos, tá? Para esse judiciário. Acho que dá para fechar com um exemplo, Cíntia? Me fala aí. Eu acho que ela caiu, mas vou só fazer um exemplo final. Aqui no estado também nós tínhamos uma questão que, como a audiência ela é realizada no complexo penitenciário, visitou o presídio aí sabe, presídio é longe, gente. É tudo longe. O que acontece? A pessoa recebia o alvará e aí que a audiência ela é realizada na Grande Vitória, mas ela atende pessoas do interior do estado, municípios que ficam a 3, 4 horas da Grande Vitória. E o que acontecia? Muitas vezes esse sujeito ele recebia o alvará de soltura na audiência de custódia, o alvará não sai na mesma hora que o juiz determina ali na audiência, tá? E aí ele, tempos depois, lá para 10 horas da noite, é tirado do presídio. Ele não pode permanecer no presídio, não pode pernoitar no presídio. Tá? Do presídio eu falo centro de triagem, né, ali.
Então, o que acontece? Ele vai ter que, muitas vezes, teve esse problema no início, e aí era um papel também da equipe da audiência de tentar contato com alguém, tá? Já na hora que sabia que ele recebeu o alvará para vir buscá-lo. Mas e aí, quando envolve pessoas em situação de rua? Né? Que aí você vai ter que buscar um abrigo na Grande Vitória. Assim, eu aponto essas alternativas de cartilha, né, que vai ser publicada, para meio que ajudar nessa conta dos psicólogos nesse lugar, porque senão a gente acaba, não, vou deixar, então o juiz decidiu, o juiz acaba decidindo pela prisão, porque tá controle, ou ele não está nesse lugar ali de pensar alternativas, mas nós estamos. Tá bom? Eu acho que agora finalizou, né, Cíntia? Acho que você caiu aí. Eu acho que alguém perguntou aí rapidinho, depois eu posso falar também, se abrir para as perguntas. A cartilha ainda é publicada, ela vai ser publicada, acho que ali pela Pimenta Cultural, ali para agosto, tá? Ela está em fase de edição. Tá ótimo, Bruno. Eu te agradeço muito as contribuições. Claro que eu me esqueci, né, de contar cada um das pessoas, dos palestrantes, né, que estão contribuindo com a gente. Tem 20 minutos, eu fiquei com esse papel difícil de falar isso, né? Já caí 2 vezes enquanto você falava, Bruno. Agora estou no celular torcendo para não cair de novo, porque eu que estou no penitenciário. Aí eu queria, para a gente continuar, ouvir a Juliana Brunucelli, falei certinho, Juliana? Falou sim. Psicóloga, integra a equipe psicossocial da Central de Audiência de Custódia do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Paraná, falando que você é do Paraná, Juliana, do Rio de Janeiro, né? Errei aqui. E ela é mestre em Psicologia e Identidade Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Não, errei. Porque tem a outra Juliana, né? Tem outra Juliana. Volta tudo. Juliana é psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desde 2013, atuando em varas da família, e desde setembro de 2020 integra essa equipe psicossocial da Central de Audiências de Custódia. Desculpa os atropelos. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? E eu acho que agradecer de forma geral, diante de um contexto tão grave, né, que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, tantas pessoas com tantas perdas, agradecer, né, por estar viva, bem de saúde, assim como familiares e amigos mais próximos, mas muito triste por tudo que nós estamos vivendo, né, atualmente. Falar que, assim, me sinto engatinhando ainda, né, no tema das audiências de custódia, porque, como Cíntia mesmo falou, eu estou há pouco tempo, né, nas audiências de custódia, conhecendo esse ambiente, né, essa área criminal, né, porque desde que eu entrei no Tribunal de Justiça, eu sempre trabalhei com famílias, né, então eu ainda considero que é tudo muito novo para mim, né, acho que aprendo a cada dia, né, e nessas capacitações, a gente teve uma capacitação do CNJ no ano passado, fala do Bruno também, né, que já está há bastante tempo aí nessa área, né, esteve. Então, eu me sinto ainda muito mais aprendendo do que tendo conhecimentos a passar. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu estava fazendo as contas, né, acho que eu estou há mais ou menos uns 6 meses trabalhando com as audiências de custódia. Acho que também já podemos aí, percorrer um caminho, mas sinto que ainda temos muito aí pela frente e muito a construir, principalmente. Acho que Bruno já fez já trouxe aí um início, né, falou um pouco do histórico das audiências de custódia, né, de forma geral, né, falou do seu início lá em 2015, depois veio trazendo a experiência no Espírito Santo, né. Eu queria trazer um pouco assim, porque eu acho que temos estudantes, né, pessoas que talvez não conheçam, né, das audiências de custódia, trazer um pouco desse iniciozinho e depois falar da experiência no Rio de Janeiro, né, como as coisas começaram. Falar que a audiência de custódia, né, o juiz ele precisa avaliar a legalidade, a necessidade e a adequação, né, da continuidade da prisão, que aí seria
a conversão numa prisão preventiva, como ele já disse, o relaxamento da prisão, quando se entende que aquela prisão foi ilegal, né, e a pessoa é solta, ou então ele entende que sim, né, aquela pessoa houve, né, vai haver um julgamento do crime, mas essa pessoa vai responder em liberdade, né, a concessão de liberdade, com ou sem fiança, né, como o Bruno disse, ou também com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E aí existem alguns, né, tipos de medidas cautelares. Pelo que eu percebo assim da minha experiência, dentre elas a mais comum é um comparecimento ao juízo, né, que é uma assinatura mensal que a pessoa que foi liberada, né, da prisão, ela precisa ir mensalmente ao juiz, falar das suas atividades, do que ela está fazendo enquanto durar ali o julgamento daquele processo. E o juiz também pode determinar a pessoa permanecendo presa ou sendo colocada em liberdade, que haja outras medidas necessárias à preservação dos seus direitos. E aí eu entendo também que entra o atendimento da equipe técnica, né, para que essa pessoa venha, a gente possa identificar se aquela pessoa necessita de algum encaminhamento para a rede de proteção social. E, assim, colocando como um dos principais objetivos, né, da audiência de custódia, né, pelo que eu pude entender, é coibir a prisão ilegal, né, para não manter aquela pessoa presa ilegalmente ou desnecessariamente, né, se é um tipo de crime ou entendimento de que não há necessidade daquela pessoa permanecer em prisão preventiva, né, evitar um encarceramento desnecessário. E eu acho que ela vem muito também no sentido de diminuir a superlotação dos presídios, né, porque verificou-se que havia um grande número, acho que em torno de 40% ou até mais, dependendo do estado, de pessoas presas provisoriamente, e muitas delas não havia nenhuma necessidade de estarem aguardando presas. E os juízes também participam, né, das audiências de custódia, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou se a pessoa tiver um advogado privado, né? E o juiz também, como acho que o Bruno também já disse, tem a oportunidade de verificar se houve alguma tortura ou maus tratos nesse ato da prisão, no traslado da pessoa que foi presa, né, da delegacia para a audiência de custódia, né? E aí, assim, eu queria passar um pouco para o Rio de Janeiro, né, para a experiência das audiências de custódia no estado do Rio de Janeiro. Todos estão me ouvindo? No Rio de Janeiro, as audiências de custódia, elas se iniciaram em setembro de 2015. E, inicialmente, essas audiências de custódia, elas ocorriam no prédio do Fórum Central, do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, no centro da cidade. E elas permaneceram dessa forma por cerca de 2 anos, né? Em 2017, houve a transferência da SEAC, né, que a gente chama da Central de Audiências de Custódia, do prédio do Tribunal de Justiça, no centro do Rio de Janeiro, para a cadeia pública José Frederico Marques, que fica em Benfica. Né? Para quem não conhece Rio de Janeiro, só para dar uma noção, assim, um pouco diferente do que o Bruno disse lá na Grande Vitória, né? Não é um local afastado, né? Benfica é um bairro próximo do centro do Rio de Janeiro, mas um pouco mais assim para a zona norte da cidade, mas não é um local afastado. Né? Já existia um presídio, um complexo penitenciário, e as audiências de custódia foram levadas, né, para acontecerem nesse local. Acho que um pouco do que o Bruno disse, né? Os juízes é que vão para onde as pessoas que foram presas estão, e não para ocorrer o deslocamento dos presos até o fórum. Então, e eu entendi também que nesse ano de 2017 houve um pouco de descentralização das audiências de custódia. Passou a não ocorrer somente no Rio de Janeiro, mas em Campos dos Goytacazes, que é mais para o norte fluminense, né, mais para o norte do estado, já se aproximando do Espírito Santo, Minas Gerais, e Volta Redonda, que é médio-sul fluminense, se eu não me engano, né, para regiões mais afastadas, para tentar descentralizar um pouco as audiências de custódia, até um pouco por essa questão que o Bruno falou, né, quando as pessoas são soltas, para os familiares virem buscar, ou essas pessoas voltarem para os seus municípios de origem, acaba ficando muito distante. Né? Então, houve essa descentralização. A gente até entende que essa descentralização deveria ser
maior, né? Mas até então não conseguimos isso, né? Já falei da expansão, e aí falar um pouco da atuação da equipe técnica, né? Dentre essas três CEACs, né, que a gente chama, as Centrais de Audiência de Custódia, nós só temos atuação da equipe técnica na SEAC da capital, né, que fica em Benfica. Em Volta Redonda, em Campos dos Goytacazes, segundo informações que nós temos, ainda não existe atuação da equipe técnica. E essa atuação ocorria, né, da equipe, pelo que eu entendi, né, até algum tempo atrás, talvez fim de 2018, nem as audiências de custódia aconteciam aos finais de semana e feriados. Né, aconteciam de segunda a sexta-feira. Isso foi modificado, mas ainda não havia sido solicitado que a equipe atendesse também aos finais de semana e feriados, né? Havia uma psicóloga e uma assistente social atuando, né, juntas que eu digo assim, no mesmo espaço, mas cada uma atendendo, né, um número de pessoas, de segunda a sexta-feira. Com a pandemia, as audiências de custódia, né, a partir de março do ano passado, elas foram suspensas, né? Não aconteciam. De março a agosto, pelo que eu entendi. E aí os juízes, pelo que eu entendi, ficavam no Fórum Central, né? Existia a equipe do cartório continuava trabalhando na SEAC, e parece que esses documentos eram enviados para o juiz, para o Ministério Público, para o defensor público tomar conhecimento e entender, né, se haveria um relaxamento, uma concessão de liberdade, ou aquela pessoa ficaria presa. Mas não havia as audiências de custódia. E aqui não houve essa questão das audiências por videoconferência. Né? Quando elas voltaram a acontecer, em agosto de 2020, elas já voltaram a acontecer presencialmente. Pelo que eu entendi, acho que até te falo da Luciana, que é do CNJ, eu acho que foi a primeira audiência de custódia, né, o primeiro estado que voltou com as audiências presenciais. E aí, junto com as audiências, retornou também a atuação da equipe técnica. Só que aí, então, um pouco diferente, né? A psicóloga e a assistente... Na verdade, nessa época, até a psicóloga que havia até então saiu e só havia assistente social. E depois eu cheguei em setembro, então ficou mais ou menos um mês só com assistente social. Só que por conta da pandemia, a assistente social atuava por 2 semanas e ficava 2 semanas em quarentena. Né? Havia esse revezamento. Quando eu cheguei em setembro, eu ainda peguei esse sistema, né, e nós atuávamos, ela durante 2 semanas, eu durante 2 semanas, mas ainda sem cobrir finais de semana e feriados. Pelo que eu entendi, né, da fala da assistente social, que estava nessa época, ela me disse que tanto ela quanto a psicóloga anterior tentaram implementar, né, um projeto de que houvesse o atendimento, pelo menos por videoconferência, né, para poder ter contato com essas pessoas que eram liberadas, né, mas isso não foi aceito pelo tribunal. Né? Então, quando voltamos a atender, já voltamos diretamente no presencial. A partir de dezembro de 2020, mais precisamente a partir do dia 19 de dezembro, né, quando a gente entrou no recesso forense, nós soubemos que iríamos passar a atuar em regime de plantão, para também atuarmos aos finais de semana e feriados. Né? E, dessa forma, nós tivemos a ampliação da equipe, com mais uma psicóloga, que é a Márcia, e passamos a atuar em plantão aos finais de semana e feriados também. Nós nos revezamos e cada uma atende um dia da semana. Né? E, no fim de janeiro, tivemos mais uma ampliação da equipe, com mais uma assistente social. Então, hoje somos 4, 2 psicólogas e 2 assistentes sociais, trabalhando em regime de plantão. E aí, assim, eu acho que o Bruno também falou, né, um pouco dessa divisão, né, das possibilidades de trabalho da equipe técnica junto às audiências de custódia, né, que existe o atendimento social pré-audiência e existe o pós-audiência. Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós atuamos no pós-audiência. Nós atendemos os custodiados que já passaram pela audiência de custódia e são liberados, né? Vão responder em liberdade, então nós atendemos enquanto eles estão ali aguardando para receber o alvará de soltura, que geralmente acontece assim, mais pro... Sumiu aqui para mim, gente. Que acontece mais para o fim da tarde. Então, lá, aqui no Rio, né, nós atuamos no pós-audiência, ainda não temos o pré-audiência.
né? Algo que está sendo pensado, estão sendo vistas as possibilidades. No pré-audiência, né, pelo que eu posso compreender, o objetivo é você já ter uma escuta qualificada, entender um pouco das condições pessoais, sociais e de saúde daquela pessoa que está chegando, né, que ela chega a ingressar no sistema prisional, né, ela entra no presídio, ela recebe um uniforme, ela recebe alimentação, ela passa, pelo que eu tenho informação, né, ela passa por uma equipe de saúde que faz alguns testes rápidos, né, de Covid, de HIV, para as mulheres de gravidez, sífilis, alguns tipos de hepatite, toma vacina da gripe, né, pelo que eu pude compreender também. E aí, assim, antes dela vir passar pela audiência de custódia, ela teria o atendimento dessa equipe pré, né? E a ideia seria um acolhimento emocional, explicar um pouco para essa pessoa pelo que ela vai passar, né, na audiência de custódia, identificar se existe alguma demanda emergencial que ainda não foi atendida em relação à alimentação, água, vestuário, higiene, contato com família, né, se ainda não foi feito na delegacia, né, se ninguém da família sabe sequer que a pessoa foi presa, identificar ali se já existe alguma necessidade de um encaminhamento, né, para ficar um apontamento até para posterior audiência, algum tipo de encaminhamento para a rede. E, pelo que eu entendi, essa equipe ela produz algum tipo de documento ou ela vai falar na audiência sobre o que foi verificado daquela pessoa, das condições pessoais dela. Mas, como o Bruno bem apontou, não é um laudo, não é uma perícia, né? É um informativo, como a gente chama, das condições daquela pessoa e talvez até apontar alguns caminhos, dando um exemplo, por exemplo, das mulheres, né? Se aquela mulher está gestante, se aquela mulher tem um bebezinho, se ela é a única responsável por dependentes menores de 12 anos, né? O entendimento é de que essa mulher não fique presa, né? Que ela responda ao processo em liberdade. Ou se a gente identifica que a pessoa tem questões de saúde mental, dentre outras várias coisas, né? Mas, e assim, falando do atendimento pós, né, que aí eu já consigo falar com um pouco mais de propriedade, que é o que a gente faz, né, aqui no Rio de Janeiro até então, né, como eu já disse, a gente atende as pessoas que recebem a concessão de liberdade, ou que têm relaxamento de prisão, ou até que vão cumprir uma prisão domiciliar, né. Cíntia, se você quiser me falar sobre o tempo, para eu ter uma noção do quanto falta. Eu já ia te falar, está bonitinha, faltando 5 minutos. Ai, meu Deus, eu ainda tenho tanta coisa para falar. Acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui para poder falar um pouco de alguns dados, né, sobre a população que a gente atende, de alguns desafios, né. Primeiro, assim, frisar que esse atendimento é de natureza voluntária, né, a gente coloca para as pessoas que elas têm o direito de passar por aquele atendimento, mas elas não são obrigadas a passar por ele, né, e que se negarem a participar ou se negarem a algum tipo de encaminhamento que a gente entenda necessário, não vai trazer nenhum malefício a ela sobre o julgamento do processo, né? Aquilo não vai pesar contra ela. A gente acha muito importante deixar isso claro para as pessoas. Então, assim, a gente tenta identificar quais são as demandas daquela pessoa, né, o que ela nos traz de demanda, e talvez pelo relato dela, quando a gente colhe algumas coisas assim de composição familiar, de renda, de escolaridade, a gente aponta também algumas coisas que a gente identificou, né, mas a gente deixa que a pessoa nos diga, né, o que ela deseja que seja feito de encaminhamento e o que ela não quer que seja feito de encaminhamento. Né? E a gente tenta apontar caminhos, né? Dizer quais são os serviços que seriam possíveis, né? Para onde a gente consegue encaminhar e se ela tem aquele desejo de ser encaminhada. A gente orienta também sobre o cumprimento das medidas cautelares, né? Sobre a possibilidade dela ter um atendimento pela Defensoria Pública, né? Para ela ter a sua defesa, se ela não tiver um advogado constituído. Né? E aí, assim, falar um pouco mais assim do trabalho da equipe, né? Que a gente tem que fazer esse mapeamento e articulação constante da rede, né? Tá sempre em contato com a rede de saúde, assistência social, direitos humanos, trabalho, educação, né? E falar assim o quanto que esse período de pandemia tem dificultado, né? Esse contato com a rede. Aqui no Rio de Janeiro, de forma especial, a gente tem vivido um desmonte, né, da saúde, da assistência social, então, assim, da saúde mental, né, das políticas públicas de forma geral.
E aí a gente tem dificuldade do tipo, a gente liga e não consegue falar, né, nos lugares, os telefones não estão funcionando, e aí a gente fica muito naquela coisa da pessoalidade, né, a gente conseguir ter contato com as pessoas que trabalham ali, elas nos fornecem os celulares delas, para a gente conseguir ter algum contato, porque o telefone da instituição não está funcionando, né, dificuldade de vaga nos abrigos, porque assim, uma população enorme, né, em situação de rua, que só vem aumentando com a pandemia, né, com uma perda das pessoas de renda muito grande. Pessoas que até então tinham uma casa, perdem suas casas e vão viver em situação de rua. Então, assim, a gente sabe também da dificuldade da ciência de dar conta desse número crescente de pessoas, né, que estão em situação de rua, né, e das poucas vagas que existem, né. Então, assim, são muitos desafios. E aí eu trouxe um pouco, assim, de dados, né, da população carcerária no estado do Rio de Janeiro. Esse dado, assim, é bem recente, né, de fevereiro desse ano. Então, assim, a gente tem uma população carcerária que, em sua grande parte, né, cerca de 41%, é bem jovem, né, de 22 a 29 anos. Em termos de sexo, né, a gente tem um número absurdamente maior de homens em relação às mulheres, né, mulheres em torno de 3%, né. E aí trazer um pouco também dessa questão dos presos provisórios, né? Porque quando se pensou nas audiências de custódia, foi muito no sentido de diminuir, né, o número de presos provisórios. E o que a gente vê aqui, né, com dados de fevereiro de 2021, é que ainda temos um número, uma porcentagem muito grande de pessoas que continuam presas provisoriamente. Continua em torno de 39%. Né? E aí, assim, a gente precisa pensar, então, por que isso não está funcionando, né? Como deveria, né? Por que a audiência de custódia talvez não esteja servindo tanto para isso, né? Por que ainda assim muitas pessoas continuam presas provisoriamente, né? E tentar pensar, de repente, em outras possibilidades, né? De administração de conflitos sociais, de violências, né? E a gente identifica também, tanto nas audiências de custódia, como se a gente for olhar para os números da população carcerária, né, no Rio, e eu acredito que em todo o Brasil não seja muito diferente, de uma seletividade penal, né, que a gente vê que, como eu já disse, né, pessoas jovens, em sua maioria pretas e pardas, com baixa escolaridade, com acesso à renda de forma muito precarizada, né, em sua maioria sem vínculos empregatícios, né? E aí, quando eu trago um pouco das estatísticas que nós levantamos, né, da equipe técnica, em relação ao perfil das pessoas que nós atendemos, e aí, mais estritamente, das pessoas que foram liberadas, né, que estão respondendo em liberdade ao processo, nós identificamos que 15% são mulheres, né? 22% dessa população está vivendo em situação de rua, quase 53% dessas pessoas nos trazem relato de um uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então a gente precisa pensar muito aí também nessa interlocução que já existe, né, com o pessoal da saúde mental. Em termos de trabalho, né, eu acabei juntando, porque assim, muitas pessoas que nos dizem que estão desempregadas também estão trabalhando informalmente ou estão sem renda, né? Então eu acabei juntando, né? Então assim, a gente tem quase 79% do público que a gente atende vivendo na informalidade, ou desempregados ou sem renda. Então, assim, eu já sabia disso, que seria um número alto, mas assim, eu fiquei muito assustada quando eu colhi esse dado, que é extremamente alto, né? Então, a gente precisa muito pensar aí em políticas também nessa área. Enquanto que o trabalho formal, em torno de 10%. Né? Na escolaridade, a gente identificou que, em sua maioria, eles têm um ensino fundamental incompleto, em torno de 56% das pessoas. E quando a gente fala desse ensino fundamental incompleto, eu diria que muito mais até o sexto ano do que do sexto ao nono, né? Em sua grande maioria. E aí eu acho que talvez a gente tenha até um subregistro de analfabetismo, porque nós colhemos em torno de 3% de pessoas que se declararam analfabetas. Mas eu acho que se a gente fosse procurar um pouco mais a fundo e perguntar um pouco mais sobre isso, eu acho que a gente teria um percentual aí maior de pessoas analfabetas, né, ou analfabetos funcionais. E
um dado que nos preocupa muito, que o Bruno trouxe também, né, que é o fato dessas pessoas, muitas dessas pessoas morarem em regiões distantes do estado do Rio de Janeiro, né, e a gente não ter muitas soluções, né, a princípio nós tínhamos um convênio do Tribunal de Justiça com as companhias de ônibus, né, do estado do Rio de Janeiro, mas muito mais assim, só para a região metropolitana do Rio, e esse contrato ele foi suspenso, esse convênio foi suspenso com o início da pandemia, a gente não conseguiu que ele seja retomado até agora. Então, assim, a gente dava um valor de passagem para essas pessoas que não tinham como voltar para suas casas, e hoje em dia não estamos conseguindo mais, assim como nunca houve para as pessoas que moram em locais mais distantes, né? A gente atende capital, região metropolitana, região serrana do Rio, são locais de até 3 horas de distância, região dos Lagos, né, que também 2, 3 horas de distância, Centro-Sul Fluminense também a mesma situação. Né? Então, são pessoas que, muitas vezes, quando a gente não consegue um contato com essa família, ficam numa situação muito grave, né? Soltas no Rio de Janeiro, sem ter como voltar para casa, né? Pelo menos naquele dia. E, assim, a gente fala do abrigamento, né, que a gente pode buscar o abrigamento, mas, muitas vezes, essa pessoa ela não quer ser abrigada. A gente tem a dificuldade do abrigamento, mas ainda assim, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não quero ser abrigada, eu não quero ir para um abrigo, eu quero voltar para minha casa, eu quero ver minha família, né? Meus familiares nem sabem que eu fui preso. Então, assim, eu quero voltar para minha casa, eu não quero abrigo. Né? E a gente também tem que respeitar isso. Se ele está dizendo que ele não quer ser abrigado, a gente não tem que fazer essa busca. Mas ainda encontramos essa dificuldade. Quando a pessoa diz que quer ser abrigada, ou que está em situação de rua e quer ser abrigada, muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir esse abrigamento por falta de vagas, ou porque a gente já recebe essa pessoa num horário já mais para a noite, 5, 6 horas da noite às vezes, e a gente não tem mais contato com a rede. Né? Essa rede diz para a gente que precisa que isso aconteça até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde a gente só tem 2 horas que as audiências começaram. Né? E se a gente não tem um atendimento pré, que já nos aponte aquela necessidade, muitas vezes quem nos traz isso é a Defensoria Pública. Né? No atendimento da Defensoria Pública, ela já nos aponta algumas coisas. Mas isso é um fluxo também que a gente ainda está construindo, né? Porque a nossa equipe é toda muito nova, né? na audiência de custódia. Então, a gente ainda está construindo isso. Né? Então, são situações que a gente fica muito... A gente tem tentado, a gente está se reunindo com a juíza coordenadora, né? Com o pessoal da SEAP, quando a gente encontra também algumas dificuldades. SEAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. A gente tem tentado aí um diálogo com todo mundo, mas a gente ainda enfrenta muitos desafios. Né? E aí, só para fazer um contraponto com o que o Bruno disse, aqui a gente tem uma juíza coordenadora, mas que ela atua no Fórum Central, né? Mas nas audiências de custódia, na Central de Audiências, nós temos 8 juízes que se revezam. Parece que agora temos 4 durante a semana, né? Porque são 4 salas de audiência, e aos finais de semana 3. E eles vão se revezando em plantões. Né? E nós temos uma juíza coordenadora. E a gente vem tentando também construir, né, essa ponte, esse diálogo com os juízes, com a Defensoria Pública, mas é um caminho aí a percorrer, né? E muitos desafios aí pela frente. Concluímos, Juliana? Eu acho que sim, né? Porque eu acredito que o meu tempo já tenha acabado. Sim. Eu acho que alguma dúvida que alguém tenha, que queira esclarecer, a gente faz no debate. A gente tem chance no debate, antes da gente ouvir. Nós temos mais uma Juliana para ouvir. Gente, eu só vou rapidinho à cozinha, porque eu vou pegar um copo de água que eu me esqueci e já retorno. Ok, eu vou duas informações importantes. Vocês, para terem a presença no evento, vocês precisam tem um link de presença, a Amanda pôs várias vezes, eu que não contei, está no chat, está ali no link, não deixem de fazer para poder ter a certificação. E já me adiantando, porque eu tenho medo de esquecer, tem um link de avaliação que vocês vão receber por e-mail. Por favor, avalie, para que os nossos eventos sejam melhores, os próximos. E vamos já parar de enrolação, vamos já convidar a Juliana Marques para estar com a gente, para que a gente consiga ficar dentro do horário, porque a gente continua o evento depois, né?
A Juliana Marques Rezende é coordenadora regional do programa Fazendo Justiça do CNJ, PIUD, e atuando nos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Olha que bom, aqui no meu estado. É graduada em Psicologia pela PUC Minas Gerais, tem mestrado em Psicologia e Identidade Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, atua com direitos humanos e pessoas em privação de liberdade, assim como com egressos do sistema prisional, desde o ano de 2008. Obrigada, Juliana, estar aqui. Em especial, né, Juliana, para você, essa força de estar aqui. A palavra é sua, bem-vinda. Obrigada. Primeiro, queria agradecer o convite de falar aqui hoje. De fato, é um dia muito difícil, né, desse contexto todo que a gente está vivendo. Minha família hoje sofreu uma perda, mas como eu já tinha me preparado para participar e acho a temática um respeito assim, ao que a gente já tinha se comprometido, eu achei importante ficar, né? Queria agradecer a Inês, que é a conselheira do Mato Grosso do Sul, que é quem chegou até mim para fazer esse convite. E queria dizer que, assim, a minha fala, ela vai ser muito mais pautada na relação da psicologia, do que dessa atuação no programa específico. Eu não estou aqui falando não estou falando em nome do programa que eu atuo, embora né, é um trabalho que, de fato, foi onde eu consegui acompanhar a implantação de uma equipe psicossocial nas audiências de custódia, bem como várias outras melhorias também no âmbito das audiências de custódia, porque não foi só a implantação, né, tem várias outras ações no âmbito das audiências de custódia que estão sendo realizadas em vários estados, né. A minha atuação, então, desde 2019 é no Mato Grosso do Sul, por isso esse convite, né, a Rita, que é a psicóloga que atua nas audiências, seria a pessoa que estaria aqui, mas ela também teve um problema de saúde. Então, primeiro eu queria dizer, assim, do enorme respeito que eu tenho pelo trabalho que está sendo construído, por essa equipe que está lá diariamente. Mato Grosso do Sul, as audiências de custódia são presenciais desde junho, na pandemia, então é um estado que voltou rapidamente presencial, e tem atendimento pré e pós, então elas estão na linha de frente. Agora há pouco conseguimos uma conquista que foi garantir a vacina para elas também. Então, também estamos muito felizes, assim, com essa conquista, já que estão nessa linha de frente, né, há muito tempo. Estou atuando há pouco no Paraná, mas também já conheci a equipe que está lá, né, acho que a gente tem boas perspectivas. Então, eu vou falar mais mesmo do campo da psicologia, que foi o que eu combinei com a Inês. Falei, eu vou falar mais, eu me sinto mais à vontade, porque eu não estou na ponta das audiências de custódia, né? Eu acompanhei a implantação do serviço. Falar depois de todo mundo é bom, porque várias coisas já foram abordadas. Agradeço Bruno e Juliana por terem feito esse caminho, né? Tanto da implementação das audiências de custódia, de alguns fatores muito caros para que elas aconteçam, né? Prevenção e combate à tortura e maus tratos, a legalidade, né, dessas prisões e a efetividade do que é tratado ali. Queria agradecer a Juliana, porque ela já abordou vários aspectos importantes dos atendimentos pré e pós, e isso também me dá mais liberdade para ir para um campo mais conceitual, assim, do que eu entendo, né, desse lugar da psicologia, que dentro da proposta que a gente vem trabalhando é o lugar da proteção social. Né? E aí, o que a gente, até chegar na proteção social, o que eu acho que é importante dizer, assim. Queria lembrar também, assim, no primeiro seminário, na primeira
parte, né, ano passado, Valdirene teve uma fala, e aí até minha colega Dani, que está aqui, que eu já vi no chat, ela me lembrou de uma fala, né, da necessidade da gente começar a discutir a psicologia, não como execução penal, né, como sugere o título desse seminário, né, mas num campo muito maior, porque, inclusive, as audiências de custódia, elas não estão no campo da execução, né? E aí eu falo isso para ressaltar o principal motivo do qual eu quero pautar minha fala, que é na ética, né, que a gente vai trazer vários aspectos de estar presente nesse ambiente, mas um pressuposto inicial que é de estar na frente e considerar o pressuposto de presunção de inocência. A gente não está falando de pessoas que têm execução penal, que estão condenadas, que tiveram um processo, né, garantido, né, com todos os direitos. Então, a gente está falando de uma pessoa que acabou de ser presa e que a maioria das vezes a única prova da legalidade, a única prova que tem nesse momento é a fala de agentes de segurança da polícia. E aí Juliana também já trouxe alguns aspectos que muitas vezes essas pessoas, elas ficam presas ali durante algum tempo, o Bruno também tocou nisso, e a maioria delas, mesmo que condenadas, elas não são condenadas a uma pena de prisão. Então, antecipar essas prisões, né, a prisão preventiva, muitas vezes, ela é usada mesmo como um instrumento unicamente punitivo de controle, porque naquele momento, muitas vezes, né, não se tem mais elemento nenhum. Então, acredito, né, que quando você está ali atendendo essa pessoa, mais do que essas coisas jurídicas, porque isso os atores que vão estar na audiência de custódia vão fazer essa análise, né, os juízes, os promotores, os defensores, os advogados, mas para a equipe que vai ouvir esse sujeito, num primeiro momento, ela tem que ter isso muito aberto, né? Aquela pessoa acabou de chegar no sistema de justiça. Ela não é condenada a nada naquele momento, ela é uma pessoa, né? Independente do que está escrito. E aí, por que eu estou dizendo? Porque a psicologia, ela não chega, né? A gente está discutindo sobre práticas libertárias há muito pouco tempo. Ela não nasce, a psicologia ela não nasce no contexto jurídico, como também não nasceu no de saúde tão, sem um lado, digamos assim. Né? A gente nasce num lugar de perícia, né, para servir de controle, assim. E a relação da psicologia com o direito, ela até hoje, ela é pautada numa disparidade de poder. A gente é visto como auxiliar, né, de um processo. A gente não tem uma legitimidade de um saber de igual para igual. Né? A gente tem uma hierarquia de saber ainda, tanto no judiciário quanto nas políticas penais de execução e por aí vai. Então, a gente não está falando de um campo neutro, nem de um campo de igualdade. A gente está falando de um campo que ainda está em posição de inferioridade nesse discurso junto com o direito. Inferioridade de poder, né, nesse sentido, assim. E aí, assim, como que a gente vai falar, né, assim, como que a gente faz essa interface, né, assim, da psicologia com o direito para garantir direitos? E aí a gente vai para um outro caminho tão importante, que é dizer da atuação multifacetada dos psicólogos. Porque para estar nesse ambiente, a gente precisa, né, conhecer o discurso jurídico do qual estamos inseridos, do que ele trata, obviamente, a gente tem que saber de lei, a gente tem que saber, né, de legalidade, a gente tem que saber dos papéis dos atores que estão ali naquele ambiente do judiciário, mas a gente também tem que saber sobre vários campos, né, que a psicologia transita. A gente precisa saber da seletividade penal, né, do racismo estrutural, a gente precisa saber de vários aspectos de saúde,
né, do campo da saúde. A gente precisa, né, no campo dos direitos sociais, né, já que a gente está falando de proteção social, então dessa rede toda de direito. Então, é uma atuação muito diversa, né? Assim, exige que a gente tenha um trânsito, né, em diversos, né, campos que a psicologia vai. E isso é um trânsito também novo, assim como as audiências de custódia é um instituto novo, isso é novo também ainda no campo da psicologia, porque a gente tem um histórico de ser chamado para o lugar clínico e para o lugar, né, quando do judiciário, do lugar de perícia, de análise. Então, o campo da psicologia, compondo essas equipes psicossociais, ela também ela está, né, flutuando em várias áreas de atuação, mas ela também está criando um conhecimento e uma prática extremamente nova. E aí, por isso, eu acho que a importância, né, da gente estar discutindo e aprimorando, né, Bruno e Juliana também disse, né, assim, é novo, né, a gente tem a audiência de custódia a partir de 2015, a implantação das equipes mais recentes ainda. Então, é um campo que a psicologia ela vai caminhar, né, assim, ela começou a caminhar, ela está produzindo saber e prática muito recente. Então, acho que a gente precisa ter essa atenção. E aí, retomando aqui, eu acho que esses são os pontos que eu tinha colocado para esse início de conversa, a gente precisa refletir muito, porque, às vezes, nessa perspectiva do discurso de garantia de direito, a gente vem sendo captado também, às vezes, para justificar práticas autoritárias e produtoras de violência também. Então, a gente precisa pensar na prática, né, menos moralista, mais ética, né, e que tem ainda, né, assim, um olhar muito específico para a violência que o Estado ainda comete também, visto que esse lugar de justiça, a gente sabe que é um lugar extremamente violador. E ali, muitas vezes, a gente é captado mesmo a reproduzir autoritarismos, violências, né? Não só porque a gente tem uma relação de saber-poder diferente com o jurídico, e aí a gente muitas vezes é deslegitimado, né? Mas também a gente não alcançou um nível de reflexão, de conhecimento, para poder também se posicionar e barrar, né, isso. Então, as equipes psicossociais, elas precisam estarem muito atentas, né, a essa não reprodução. E aí, quando eu falo muito atenta, né, como é que a gente faz isso? Assim? E aí, para uma parte, né, mais técnica, com a expertise que nos é dada e que a gente discute anos de formação. Acho que o primeiro ponto é a linguagem. A gente precisa ter uma linguagem, né, mais do que orientar as pessoas sobre os direitos que elas têm naquele momento, a gente precisa fazer ser compreendido. Para quem já atua no campo do direito, a gente sabe que o juridiquês, ele é uma barra, né, gente, assim... mesmo eu sendo psicóloga, atuando há anos nesse coisa, às vezes eu vou ler coisa que eu não entendo bolhufas, né? Porque a linguagem do direito ela é extremamente técnica e isso segrega também. Então, às vezes, a gente reproduz violência porque a gente reproduz um tipo de linguagem que não é acessível. Então, assim, começa no muito básico, né? Então, assim, qual a linguagem que nós psicólogos precisamos usar para que essas pessoas nos compreendam e que a gente consiga ouvi-las, né, da forma mais abrangente possível. E aí, então, eu falei do nosso lugar de linguagem, e aí acho que o nosso lugar de escuta, de acolhimento, né, que é mais do que garantia, obviamente, de lugar adequado, né, com a pandemia temos vários problemas mesmo, assim, de estrutura, né, dos locais de realização da audiência. As videoconferências, às vezes, né, ela foi evitada ao máximo, mas a gente entende também que
é melhor do que não ter nada, né, que tenha pelo menos a videoconferência. Então, do que tem que ser garantido ali para que essas pessoas tenham o mínimo dos direitos garantidos, né, para serem ouvidas. Mas, assim, exceção à parte, né, a videoconferência. Assim, vamos para o mundo ideal, antes de pandemia, assim, né? Qual que é o ambiente acolhedor que a gente deve propor para ouvir aquelas pessoas que foram apreendidas, muitas vezes, né, como temos vários dados, sofreram algum tipo de violência no momento da apreensão, estavam no ambiente policial, né, as audiências de custódia devem ocorrer em 24 horas, mas a gente sabe que não é assim em todos os lugares, né, eu acho que nas grandes capitais hoje, praticamente todas, mas a gente sabe que o Brasil tem várias dificuldades, e às vezes não tem nem 24 horas, né, nem porque não quer, porque às vezes não dá, né, assim, distância territorial, acesso, etc. Mas qual que é o ambiente que a gente tem que promover ali, né, para que essas pessoas consigam ter confiança, né, e consigam trazer os elementos que a gente precisa para poder oferecer para ela, né, o dito acesso a direitos, à proteção social. Então, assim, se a gente não tiver uma linguagem, uma escuta adequada, provavelmente a gente vai cercear as possibilidades de garantir, né, direitos e promover a proteção social. Então, acho que esses também, ao meu ver, são 2 pontos muito cruciais para esses atendimentos. A pessoa está fragilizada, né? Em muitos lugares elas não tiveram acesso à comida, né? Isso depende muito, às vezes não teve contato com o familiar, então as pessoas estão num momento de muita fragilidade, e você ainda vai perguntar para elas várias outras questões que vão envolver as vulnerabilidades do processo de vida delas, né? Então, é um momento muito cuidadoso. E aí, eu não vou entrar nos questionários, nas perguntas que envolvem, né, na proteção social, acho que básico, a Juliana também já trouxe, os aspectos de saúde, os aspectos jurídicos, mas eu queria já também passar por um outro aspecto, que é a produção de documentos, assim, que é um aspecto que eu sempre discuto isso, quando possível, assim. A gente sabe que no âmbito do judiciário, tudo que a gente produz vira alguma prova, algum documento que vai se anexar ali, né? Isso as pessoas que estão ali, mesmo que não fiquem no processo, no momento da audiência, têm acesso, né, o que é produzido ali. Então, outro cuidado que eu acho que a psicologia precisa discutir, como sempre discute, né, e acho que em função dos conselhos, e eles fazem isso recorrentemente, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está descrevendo, né, o que vai instrumentalizar o segmento das audiências de custódia, principalmente no pré. Porque o atendimento pré, né, ele dá subsídios para a tomada de decisão da autoridade judicial, quanto à situação individual e social dessa pessoa. Então, é muito importante, né, que a gente oferte o que vai garantir direito, que vai garantir proteção social, mas que a gente tenha um cuidado ético de não expor essas pessoas, de não trazer elementos que não contribuam para essa leitura, que é o nosso objetivo, para que a gente não faça declarações periciais naquele momento, porque a gente não tem essa função estando ali, né? A gente não está ali para avaliar, né? Quando a gente entende que há necessidade de alguma avaliação, o que a gente vai fazer é encaminhar, sugestionar que isso deva acontecer na instância que ela deve acontecer, na instituição, né? Posso dar exemplo, por exemplo, os casos de saúde mental. As pessoas chegam com indício de saúde mental, de algum transtorno mental, e a gente está ali, a gente é psicóloga, a gente sabe, né, quando tem algum indício, mas a gente não está ali para fazer uma avaliação, né, de saúde mental, a gente está ali para dizer, olha, né, essa pessoa
né, aparenta ter, né, algum transtorno mental, e para isso a gente sugere, né, que ela fosse encaminhada para o CAPS, para o serviço, né, que faz esse tipo de avaliação e que pode dar o suporte e o tratamento necessário. Porque o único interesse da gente dizer naquele momento, por exemplo, que ela, né, tem alguma questão com a saúde mental, é que ela possa, no momento certo, receber o tratamento adequado, né? A gente não está ali para outra função. Assim, quando a gente diz que a pessoa, por exemplo, está em situação de rua, às vezes é um crime de menor potencial ofensivo, que ela está sendo acusada, e, sei lá, às vezes uma fiança resolveria. Mas, às vezes, essa pessoa está em situação de rua, essa pessoa não tem onde morar, ela não tem o trabalho. E por que você coloca, né, que essa pessoa está em situação de rua? Por que você sugere que ela seja encaminhada para a rede que atende a pessoa em situação de rua, né? Você diz isso porque a finalidade é que as pessoas entendam que ela tem uma vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade, ela precisa ser tratada além do sistema de justiça criminal. Porque o que é do sistema de justiça criminal vai ser tratado, bem ou mal, né, vai ser tratado. O que a gente está ali é para sinalizar, né, que a justiça, né, ela é muito mais do que ritos processuais, né? A justiça é que essas pessoas tenham acesso, né, aos direitos, não só aos direitos, né, no âmbito jurídico criminal que está sendo posto ali, mas os direitos sociais. E aí, para finalizar a minha fala, assim, eu não vou me estender, depois vou abrir, eu preparei várias coisas, mas assim, ia ficar muito extenso. Eu já ia te contar, Juliana, que né, já está na hora de fechar. Finalizar. Então, assim, para finalizar e concluir, né, esse raciocínio, assim, eu acho que a gente não pode esquecer que a psicologia, né, ela vem desse lugar de controle no sistema de justiça criminal, e a gente precisa alinhar, né, que o acesso a direito, a proteção social, que propõe a atuação nas audiências de custódia, ela deve contribuir, né, na construção de um discurso que não seja violador, que não reproduza, né, autoritarismo, violência, né, porque se a gente fizer isso, a gente está mantendo a psicologia no lugar de controle. A gente está continuando sendo auxiliar, a gente está continuando, né, a sofisticação do controle judicial, e não a desconstrução disso, né, e não a construção de uma outra justiça que não seja punitivista, né, que seja de responsabilidade, que seja, de fato, libertária. Então, acho que é isso, a minha contribuição, e fico aberta para outras questões. Muito obrigada, Juliana. Acho que estamos todos nós aqui, né? Eu pelo menos divido da minha alegria. Estou encantada com as falas. A gente tem agora uma tarefa de organizar a conversa. Então, assim, nós que estamos nessa sala aqui, queria pedir que aqueles que tiverem alguma colocação, aqui a gente tem um recurso, vocês podem levantar a mão e a gente vai organizando as falas. Mas da sala vizinha, né, que está nos vendo, eles conseguem fazer isso pelo chat. A Amanda já me mandou uma pergunta, e acho que enquanto a gente organiza as nossas mãos por aqui, eu vou trazer a pergunta da... Eu não me lembro, da Juliana, para Juliana Carioca, né? A pessoa pergunta quais os resultados que você já viu para as pessoas, mesmo no recorte de tempo e limitação que você tem, o que você viu de que pode ser positivo para os sujeitos, né? Vocês querem anotar as perguntas, depois faz uma rodada de resposta, como vocês acham melhor, vocês que vão responder?
Para mim, tanto faz, como vocês preferirem. Eu não sei. Por mim, tanto faz também. Então, olha, eu vou pedir, então, uma rodada já. Quem mandou me deixar aqui para poder falar, né? Porque aí eu tenho vontade de fazer uma questão para vocês três, assim, né? Acho que teve uma coisa que permeou a fala dos três, que é esse entendimento que esse encontro que a gente tem que ter, que é a área da psicologia total, mas em especial essa psicologia jurídica, em especial quando a gente fala do encontro com o sistema de justiça criminal, né? O quanto a gente vem de um lugar classificatório, muito mais ligado à ação de ajustamento do que aquilo que está escrito no Código de Ética, que todos vocês trouxeram, que onde quer que a gente trabalhe, com qual perspectiva teórica ou função ou política pública, nós somos profissionais de saúde que vamos promover saúde e garantir direitos humanos. Então, assim, todos vocês trouxeram isso, alguns de vocês, de uma forma direta ou indireta, o quanto as nossas políticas estão sendo descaceladas, né? E aí, o que eu queria pedir, talvez até um pedido de esperança, como é que vocês pensam? Assim, eu acho que vocês já começaram, todos vocês, no final da fala de vocês, já foram para esse caminho. Como é que vocês pensam que nós, psicologia, podemos fazer isso, né? Esse cuidado para que a gente não consiga construir essa prática libertária, primeiro entre nós, né? No campo da psicologia, né? Eu queria ouvir vocês em relação a isso. E uma coisa bem prática, aí já curiosa no meu estado, considerando que as políticas estão com problemas, como que as equipes nos estados de vocês, né, quem contrata? Qual é o financiamento? Como que a gente consegue contratar esses profissionais? Acho que é uma coisa a partilhar, porque talvez outros estados estejam construindo, e o recurso, como é que se paga essas pessoas, é uma coisa importante na construção, né, que a gente garante. Ok? Podemos fazer uma rodada na ordem, Bruno, Juliana Carioca, Juliana Marques, para essas falas, vocês ficarem à vontade. Se aparecer alguma coisa a mais, eu peço para colocarem no chat, aí quando eles forem falar, acho que podem responder. Pode ser. Então, vamos lá. Cíntia traz duas questões, a partir da fala da Juliana Bonicelli também, achei interessante. Na verdade, as duas falas da Juliana são bem impactantes, assim, porque vai me remetendo ao período de atuação lá e aos desafios que a gente encontrava. Assim, dentro da audiência, a gente tem uma atuação muito limitada, tá? Então, assim, isso que a Juliana trouxe aí na fala dela no Rio, é uma coisa que a gente vive muito na prática, porque a gente realiza o encaminhamento, a gente depende, a nossa atuação é até a porta do vídeo ali, né? Então, assim, a gente vai tentando de uma maneira, nessa rede assistencial na RAPS, fazer os nossos contatos, né? Ela deu o exemplo do abrigamento, e o abrigamento é uma realidade muito complicada, mas a gente está limitado, no caso lá do Espírito Santo, aos muros da penitenciária. Houve um avanço aí em um outro dispositivo chamado Escritório Social, tá, do Conselho Nacional de Justiça, que lá existem psicólogos, tá, atuando, e assistentes sociais. Ele é um dispositivo que ele já tem uma outra pegada, ele fica no centro da cidade, aqui, pelo menos aqui no Espírito Santo, ele fica no centro da capital, e ele recebe os egressos do sistema prisional, tá? E ali eles vão promover, vão ajudar os psicólogos e assistentes sociais que estão lá nesse dispositivo, eles vão ajudar por exemplo, vão promover um curso de corte de cabelo, por exemplo, egressos. Eles vão para o Cine para uma oportunidade de emprego, tá? Então, muitas vezes,
fazia o contato, nós, psicólogos da audiência, contato com esses psicólogos que estavam nesse outro dispositivo, e o Espírito Santo foi o estado piloto desse dispositivo chamado escritório social. Quem quiser saber mais sobre o escritório social, acessa aí o CNJ, que vocês vão conhecer como que ele funciona. Então, a pegada dele é com o egresso. Então, a gente conseguiu, através do escritório, ser um bracinho nosso para exercer a política com essas pessoas que estavam saindo em vulnerabilidade das questões. Porque a gente vê várias dessas questões que levam ao aprisionamento, né, conforme a Juliana bem disse aí, são questões sociais, o desemprego, questões de saúde, o uso de drogas. Não são questões que acaba que o direito ele se apodera disso, né, ali pela uma linha histórica, se a gente pegar o Foucault, né, ele se apodera disso, mas são questões de saúde. E a pessoa tem que, então assim, a gente não pode continuar encarando o encarceramento como então vai ser melhor para ele. Mas infelizmente isso aparece em cursos, né? Outra coisa, Cíntia, que eu acho que você coloca é um ponto importante. A tratação desses profissionais é uma tecla também que eu sempre bato. Aqui no Espírito Santo, o vínculo é frágil a pena. Houve um acordo entre a Tribunal de Justiça, na época da implementação, junto com a Secretaria de Justiça, que é um órgão executivo. Então, o tribunal, ele, né, traz o juiz, fornece o carro para o juiz até o presídio, mas o prédio, quem trabalha no prédio são os agentes penitenciários. Tá? E quem atua também, os técnicos, são técnicos da Justiça não concursados. São cargos comissionados. Tá? E isso, pessoal, é uma coisa muito tênue nesse diálogo, né, com o judiciário. Aí a Juliana Marques estava falando, né, desse cuidado da linguagem, tudo. A gente tem que ter cuidado com a linguagem. Tem que ter um jogo de cintura danado para poder conseguir fazer com que, às vezes, haja uma desconstrução de um estereótipo, muitas vezes ligado a alguns casos. Eu vou citar um exemplo rapidinho para vocês, já passo a palavra. Foi um caso que eu me recordei dele quando a Juliana estava falando. De um autuado que ele estava visivelmente com um transtorno mental, estava muito agitado, não falava, tinha ali uma concatenação do pensamento, enfim, a agitação já não é bem vista, né, dentro do presídio. E naquela situação ali, então o juiz, eu acho que foi eu que estava nesse dia no plantão, era um outro colega, acho que assistente social, não lembro, e ali foi feito um relatório, não, nessa época eles faziam só o relatório após as audiências. Então o juiz recebeu aquela APF, leu lá que o autuado ele tinha, acho que, andado nu em Vitória, alguma coisa assim. E então recebe essa APF, e então determina a liberdade provisória desse autuado, encaminhando ele para o HCTP. O HCTP, pessoal, para quem não conhece, é um hospital é uma prisão, conhecido como manicômio judiciário, mas ele é uma prisão, tá? Então, assim, houve ou não houve liberdade? Não houve, né? Então, assim, sendo que ficou muito, porque eu fiz depois da minha pesquisa, que foi ter finalizado em 2018, eu fiz um levantamento ali de 2017, para saber onde que estavam aquelas pessoas que tinham sido passada por audiência num período lá, e essa pessoa ainda estava presa lá no HCTP. E na decisão dela da audiência de custódia estava liberdade provisória. Para vocês verem como que, às vezes, a gente vai lidar com conhecimento, porque o que o juiz tem é o que ele estudou lá no Código Penal, que todo preso com transtorno mental tem que ser submetido ao HCTP. Então, ele conhece o HCTP. Então, assim, às vezes é uma desconstrução que, aí para fechar a fala da Juliana Marques, do nosso documento é importante a gente registrar isso. Esse caminho, olha, excelência, existe o CAPS, existe uma rede, ele não vai ficar desassistido, sabe? Eu consigo, tem pessoas que já chegam presas, elas já passaram pelo CAPS, elas já são atendidas lá. Então, apontar isso, olha,
essa pessoa já é atendida. Olha aqui, eu falei lá com a psicóloga, eu falei, então é uma construção que por conta do nosso vínculo aqui, que é um vínculo bem frágil, não é de concurso, isso se torna, às vezes, para alguns profissionais, eles podem entrar numa, não, eu acho que eu não vou entrar nessa questão, não. Que aí é complicado. Acho que agora sou eu, né? Seguindo a ordem. Isso aí. Eu acho que essa primeira pergunta que você fez, né, também vai um pouco de encontro com aquela primeira pergunta que eu não me lembro exatamente o nome que a pessoa havia feito, né? Quais são os resultados que a gente percebe da atuação da equipe. Eu acho que, assim, primeiro, né, tanto no atendimento pré como no atendimento pós, a gente tem que ter, assim, uma ideia de um local de acolhimento, né, de uma escuta qualificada num ambiente que é tão difícil, né, e tende a não ser nada acolhedor, né. Eu acho que na minha fala eu não disse que, assim, as salas da equipe técnica e da perícia médica, elas são lá aqui no Rio de Janeiro, né, são um local, assim, praticamente no mesmo local da carceragem, né? Existe a carceragem masculina e feminina, e a gente fica, vamos dizer, a gente passa por um corredor onde tem a carceragem e a gente fica num local atrás da carceragem, mas ainda dentro desse ambiente. Então, assim, a gente sabe que é um ambiente nada acolhedor, né? Mas a gente tenta que, pelo menos, a nossa atuação, a nossa fala, a nossa escuta seja acolhedora, né? Seja de verdadeiramente ouvir o que aquela pessoa tem para nos dizer e tentar sensibilizá-la, né, para o que a gente entende ser importante para ela, diante do que ela nos traz, né, sensibilizá-la para alguns encaminhamentos que a gente entenda necessários para que ela de fato vá, né, para que ela de fato se comprometa com aquilo, entenda que aquilo é importante para ela e ela vá buscar, né, essas instituições. Geralmente, durante esses atendimentos, quando a gente decide fazer algum tipo de encaminhamento, a gente faz contato, né, com essa instituição, ou com o telefone ali da instituição, ou com o celular das pessoas que trabalham, né, naquela instituição, para já tentar fazer aí uma ponte, né, entre a pessoa, né, que a gente está atendendo e a instituição, para que de fato ela confie, que ela acredite que aquilo vai ser interessante para ela, que aquilo vai ser bom para ela e que ela consiga, né, chegar até essa instituição, mesmo sabendo de todas as dificuldades que ela pode encontrar aí nesse caminho. Né? E aí eu digo assim, até de dinheiro de passagem para poder ir até o local, para fazer o tratamento, né? Ou no caso do CAPS AD, né? de tratamento da dependência química, muitas vezes, tudo que ela vai encontrar de dificuldade até para manter esse acompanhamento, esse atendimento. Né? E assim, como ele já havia dito, né, a gente tem uma vinculação frágil até com essas pessoas, porque assim, eu atendo aquela pessoa e eu realmente espero nunca mais vê-la, né, porque eu espero que ela nunca mais passe por uma audiência de custódia, né, eu espero nunca mais vê-la naquele ambiente, posso encontrar com ela num outro lugar, mas não naquele ambiente. Então, assim, muitas vezes a gente fica sabendo se aquela pessoa, de fato, foi para o local onde a gente encaminhou, se ela está sendo atendida, quando a gente faz reuniões periódicas com a rede, né, elas nos dizem, não, aquela pessoa que você encaminhou, ela tem vindo, né, ela está no acompanhamento. Então, assim é que a gente tem um pouco dessa noção, né, do que deu certo, do que não deu certo, mas a gente não tem esse papel de um acompanhamento, né? O nosso atendimento, de fato, ele é pontual. Então, a gente não tem muito esse acompanhamento, a não ser pelo que os outros integrantes dessa rede nos trazem de retorno em alguns casos mais específicos, né, que são mais guardados, alguns casos mais emblemáticos. Em relação ao vínculo, né, aqui no Rio de Janeiro é diferente, porque nós todas somos concursadas do Tribunal de Justiça. Né? Então, assim, na verdade, já houve, né, uma mudança nessa equipe algumas vezes, mas por outras situações, não por uma suspensão de convênio, né, pelas pessoas terem sido demitidas, não, mas por haver uma circulação aí dos servidores, né, que em algum momento quiseram estar aqui, depois não quiseram, ou de repente houve uma remoção sem que essa pessoa fosse consultada, e aí ela vem para o local, não se adequa, pede para sair, né, mas eu acho que o que a gente tem de diferencial nessa equipe que temos hoje
né, é que todas estão na central de audiências de custódia porque querem, se interessaram, né, pelo trabalho e querem estar aqui. Né, e isso é que nos move para tentar construir um trabalho cada vez melhor, né, de acolhimento e de escuta dessas pessoas. Bom, então, a começar assim pela pergunta até dos efeitos, né, das equipes psicossociais, assim, eu acho que onde já acontecem esses atendimentos, já é possível, né, primeiro, é possível mensurar a quantidade de encaminhamentos para a área de proteção social que é feito. E antes, né, isso só era feito se fosse medida cautelar, o que não é o ideal. Então, antes, né, só era encaminhado como se fosse uma medida cautelar. Então, acho que um dos impactos, né, eu acho que podemos dizer, né, acho que as equipes que atuam têm como, né, fazer esses levantamentos dos encaminhamentos. É possível também perceber impactos da redução de prisões. Só que a gente ainda tem que aprofundar esses estudos, porque tem vários elementos, né, que compõem, que são determinantes, assim. Seria muito raso afirmar isso e dizer que é um impacto só do atendimento, né, seria prepotente, e acho que, né, não é só por nossa causa, mas eu diria que um dos fatores, com certeza, esse atendimento, né? Ele, de fato, traz muitos elementos que podem subsidiar essa tomada de decisão para a liberdade. Porque no Brasil, a gente tem a cultura do encarceramento. Na dúvida, o que a gente faz? A gente prende, a gente não solta. Né? Então, assim, acho que um dos pontos ali é que, tendo esse atendimento, principalmente o pré, ele traz a dúvida, mas ele sugestões para responder às dúvidas. Então, a gente, né, tem isso como indício, né, de favorecer a liberdade das pessoas que passam nas audiências de custódia. Em relação à estruturação das equipes técnicas, né, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, muito urgente, porque, principalmente no campo social, a gente tem visto o sucateamento, né, das políticas públicas, das políticas sociais, e na área jurídica e de segurança pública não é diferente, né? A gente não só tem uma defasagem de profissional, como a gente tem, né, uma desvalorização dos profissionais, baixos salários, né, pouca formação. Então, a estruturação das equipes técnicas, ela ainda é um desafio. Ela é um desafio justamente por estar em todos esses campos, tá? No campo da política pública, no campo do judiciário, no campo da segurança pública, ou seja, né, ela está ali, assim, circulando em vários lugares. Só que, ao mesmo tempo que isso é um desafio, ao meu ver também, isso é um fator potencial, porque eu acho possível formar equipes multidisciplinares que venham de políticas públicas. Eu acho que a gente pode formar equipes técnicas para atuar na audiência de custódia que venha do judiciário, e a gente pode formar equipes técnicas que venha do executivo da área de segurança pública ou do sistema prisional. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, porque tem o sucateamento, eu acho que também é uma potencialidade de fortalecimento. Então, eu acho que os arranjos, eles podem acontecer de várias formas. Eu acho que é possível fazer termos de cooperação técnica com políticas de assistência, com políticas de saúde. Eu acho que é possível fazer termos de cooperação técnica com o executivo no campo prisional e no campo no campo da segurança pública, e eu acho que é possível estabelecer, obviamente, parceria com o judiciário. Por quê? Porque as audiências de custódia, né, a nossa atuação ali, ela está contribuindo em todos esses campos. Então, todos esses campos, né, ganham com a atuação ali, né,
E aí eu poderia citar aqui, né, no âmbito prisional, assim, se a gente diz, né, que, por exemplo, inclusive a gente subsidia e ter mais liberdade, a gente está falando em aspectos não só da pessoa presa, por exemplo, mas a gente está falando de aspectos econômicos, né? Uma pessoa presa no sistema prisional, qual que é o custo dela? Qual que é o custo dela numa política assistencial, de saúde, de educação, etc. E, então, a gente tem impactos econômicos, impactos sociais e, obviamente, né, a gente tira essa pessoa, como Juliana disse também, né, a gente pode favorecer que essa pessoa não tenha um processo de criminalização e que ela tenha que ser tratada em todo o ciclo penal, até o final da execução penal, enquanto egressa, enquanto estigmatizada. Ou seja, é um investimento que pode ser feito por vários setores. E aí eu acho que a gente tem que entender o contexto de cada estado ou município, e ver o que é um fator favorecedor desse lugar para a gente propor parcerias. E aí eu acho que cabe a nós, né, como precursores nesse caminho, assim, de apontar, de provocar, de dizer que é possível, que vale a pena, que é viável. Então, assim, né, ninguém vai chamar a gente para atuar e falar assim, olha, né, no campo da justiça, não, vocês são maravilhosos, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa soltar as pessoas. Não, né, a gente não pode esquecer que a gente vem de um campo extremamente, né, punitivista e violador. Esse é o Brasil que a gente vive. Então, assim, a gente também, né, nessa caminhada, a gente tem esse dever de provocar e pensar arranjos para possibilitar esse trabalho, sabe? E aí, é claro, né, institucionalizar ele da forma mais viável, considerando os valores que a nossa profissão tem, assim como dos colegas que atuam junto com a gente, do serviço social, né, advogados. A gente tem que considerar várias coisas também, vou aproveitar porque eu esqueci de falar isso na minha fala e é importante. A gente precisa também ampliar essa questão da multidisciplinariedade, né, de acordo com o que a gente vê, né, a gente precisa propiciar, né, também, né, que profissionais, por exemplo, mais pessoas negras ocupem esses lugares, indígenas, né? A gente tem uma resolução muito nova também, que é a 287, por exemplo, e a gente, no Brasil, a gente praticamente não tem intérprete tradutor para indígena. Indígena praticamente tem todos os direitos violados desde o início do processo, né? Então, assim, ele não... Falando de linguagem, você pensa, quando a gente está falando de povos tradicionais, né, que não tem. Então, assim, essa equipe, ela pode compor antropólogos, a gente pode avançar com os colegas que atuam em áreas específicas, mas que também colaboram, né, para a proteção social. Então, eu acho que a gente precisa, assim... pensar também nessa multidisciplinariedade dos colegas que atuam com a gente, né, para poder fazer esses arranjos e essas parcerias viáveis. E aí, assim, para finalizar, né, eu tenho conhecimento de vários arranjos, e todos eles funcionam. Eu tenho municípios que o município cedeu, eu tenho municípios que a agência prisional conseguiu alocar, né? Tem municípios que a gente tem equipes do judiciário fazendo esse trabalho. Então, assim, todos eles têm o mesmo princípio e é possível, sabe? Então, fica essa missão nossa de provocar e possibilitar, né? Bom, gente, olha, a gente tem 15 minutinhos, dá para a gente fazer uma rodada rapidinha, mas eu vou colocar aqui os meus recados necessários. Lembrar que a partir das 16, né, a gente continua no Facebook e no YouTube com a programação do evento, né, a gente continue no evento, me pedindo para lembrá-los e convidá-los, né, agradecer, é um conforto, assim, ouvir vocês,
ou ler os comentários no chat das pessoas dizendo, o que fala bacana, para as Julianas, para o Bruno também, das pessoas se sentirem identificadas, que tem esperança, né, Julianas e Bruno? Tem esperança que a gente tem um entendimento, mas nós já temos não só a ciência, que nós podemos fazer práticas libertárias para além, né? Mais do que podemos, devemos, porque está lá no Código de Ética, né? Mas, assim, e que existem possíveis, ainda que sejam tantas portas fechadas, tanta fragilidade, tanto na nossa formação, né? Na minha formação eu não tive nada muito libertário, né? Mas acadêmica, vamos dizer assim, mas então que tem, ainda que tenham muitos desafios, a gente tem possibilidades e a gente tem turminha, né? Eu me senti junto, senti que talvez a gente, vocês me fizeram pensar bastante no quanto a gente precisa ampliar isso, chamar, para de dizer psicologia da execução penal, porque a gente não diz só a psicologia jurídica, para conversar sobre toda a relação que a gente tem com o sistema de justiça, talvez facilitar, seja um primeiro caminho, né, de facilitação, mas daqui estou muito agradecida e queria que a gente dividisse aí nossos minutinhos finais, que vocês escolhessem uma frase, uma palavra, né, para ofertar mais um pouquinho disso que vocês já partilharam tão gentilmente com a gente. Vou começar? Então, eu que agradeço participar desse momento. Eu acho que é um momento muito importante, né? Porque eu não me lembro de outra. Eu acho que é o primeiro evento aí que a gente está tendo uma mesa falando sobre a atuação da psicologia na audiência de custódia. É um campo, né, como nós falamos já, muito novo, e é muito importante que a gente discuta o lugar, o papel, a construção, né, desse lugar, que não seja um lugar de segregação, né, mas seja um lugar de apontamento, de possibilidades. Então, assim, obrigado pelo convite, né, assim, é um tema que é difícil até a gente falar, né, porque é um tema que me é muito caro já há algum tempo, de pesquisa, de leitura, e assim, a gente consiga, a partir disso, os futuros profissionais aí, né, que eu estou vendo muitos estudantes aqui hoje no chat, então, assim, vocês quando se formarem vão também, né, quem sabe aí vai ter algum lugar, esse lugar já vai estar melhor construído, né, de atuação, e que a gente continue fazendo esse profissional que né, entre a rede de atenção aí, psicossocial, identificando, e o sistema de justiça. Juliana, seu microfone está fechado. Oi, agora acho que eu consegui. Eu estava clicando, estava fugindo, não estava indo. Agora eu consegui. Eu acho que, mais uma vez, agradecer aí pela participação, pela minha participação. Como eu disse, assim, é um tema novo, né? Eu me sinto também muito nova ainda nessa área, né? Então, sinto que tenho muito a aprender ainda, né, sobre essa temática e auxiliar também na construção desse lugar, né, da psicologia nesse local, né, nas audiências de custódia, nas equipes, né, que atuam nas audiências de custódia. Acho que seria até interessante, assim, da gente pensar, né, por exemplo, a gente teve uma capacitação acho que foi do programa Fazendo Justiça mesmo, né, do CNJ no ano passado, várias equipes de audiência de custódia participaram, né, e eu acho até que seria importante que a gente tivesse mais espaço de troca entre as equipes, né, para a gente conhecer tudo que vem sendo feito e, de repente, né, em um lugar em que a gente está vendo algumas dificuldades, com a experiência de uma outra equipe, de um outro estado, a gente vê como acontece lá,
né, e tentar pensar em mudanças, tentar pensar em outros caminhos, né? Então, acho que, como é tudo muito novo para todo mundo, eu acho que a gente tendo um espaço de troca ter um espaço de troca entre as equipes seria super interessante. É para a gente pensar nas boas práticas que devem ser replicadas, né? Eu acho que isso seria interessante, a gente tentar pensar em alguma coisa nesse sentido. Também acho que é uma boa sugestão, talvez um bom encaminhamento, fica aí para o CRP e para o CFP, né, um GT sobre audiência de custódia, né, que possa circular a fala em de vários estados, várias experiências, né, né, e aí, especificamente no campo da psicologia, acho que a gente tem muito a avançar, contribuir também, né, acho que esse fazer. Eu aprendo todos os dias com a equipe que eu acompanho mais de perto, assim, todo dia que eu encontro com elas acontece uma coisa diferente e elas estão me trazendo fazer diferente, assim, né? Então, ou seja, tem uma riqueza nisso, assim, né? Nessa prática de vocês de atender, né? Que só cresce, né? E aí, compartilhar isso é muito importante, assim. E é uma forma da gente fazer rede também, né? Porque a gente fala tanto da rede, né? Mas a nossa rede de pares, de avanço também precisa ser fortalecida, principalmente nesse momento, né? Das audiências de custódia por videoconferência, ou seja, né? Pandemia que só piora ao invés de melhorar. Então, acho que é um bom encaminhamento, agradeço, né, acho que todos estamos aqui porque a gente acredita que é possível construir práticas libertárias, assim, agradeço muito, e depois eu vou deixar meu contato também, se alguém quiser mandar dúvida, alguma questão, tá bom? Abraço, obrigada também a todos que estão, Cíntia, Bruno, Juliana, todo mundo que contribuiu, obrigada. Bom, gente, lindamente, bonitinhos. Cíntia, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que eu acho importante, que eu vi aqui no chat. Eu vi que teve um participante que colocou aqui que a gente não poderia, talvez, acho que negar a questão da videoconferência, né? A fala da Juliana me lembrou agora aí, eu não lembro agora, eu tinha lido mais cedo. Eu acho que, assim, não é questão de negar a videoconferência, ele falou assim, que essa questão de conferência está ajudando a interação, né, e talvez ele tenha entendido que em algum momento se posicionou como contrário à videoconferência lá, mas é porque o cerne da audiência é essa ação, né? Então, assim, o que está em jogo na videoconferência é talvez que o juiz não tenha esse contato, é isso que a gente está levantando, né, que perca esse contato, né, esse contato de avaliar o caso na sua especificidade, né, e não bandeira aqui, não tem que ter. Talvez ela até ajude os presídios mesmo, tem presídios que hoje fazem visita por videoconferência, né? Fazem audiências por videoconferência. A gente não está levantando isso, mas que não se perca esse coisa que é o cerne da audiência, que é cada caso. Né? E não fazer pelo papel, receber o e-mail, o juiz decide pelo e-mail e acabou. É isso. Que fique como uma exceção, né, Bruno? Que não seja uma exceção que seja acoplada, né? Que saia em nenhuma área, nem no ensino, né, nem aqui nós temos, eu só tenho esse equipamento que me possibilita estar aqui na penitenciária falando com vocês, porque a gente faz reunião de equipes assim, eu atendo família quando precisa, assim. Então, a gente está precisando usar, mas que é por conta das condições sanitárias que a gente está vivendo, né, que isso não seja o padrão do nosso trabalho. Muito obrigada de novo. Ressaltando para o relator, né, que nós temos aí uma sugestão, tanto para o sistema conselhos, para acolher um espaço de troca entre as equipes, né, que atendem na audiência de custódia, para criar, né, que o sistema conselhos nos ajude a criar esse espaço de troca, se não for possível ainda se encontrar, que pelo menos
de maneira online, a gente consiga fazer esse encontro, né? Mas, quiçá que possa ser do jeito que a gente gosta, que é... daqui a algum tempo, né? Isso. Mas muito obrigada mesmo a presença, ficamos bonitinhos, conseguimos cumprir para que a gente consiga respirar, fazer alguma coisa e continuar no evento. Muito obrigada, viu? O carinho e a contribuição. Vamos fazer uma fotinho antes, gente, um print aí para a gente colocar no... Esquecemos, né? Quem sabe fazer? Eu não sei fazer. Vou fazer. Fábio, cadê o Fábio? Vamos abrir as câmeras aí para a gente fazer. Quem estiver na sala aí também, que tiver... Alexandre. Aí alguém para fazer. Deixa eu aproveitar que agora eu vi, estava esperando, agradecer. Deixa eu me arrumar, peraí. Se arruma, Deusinha, assim? É assim que fala seu nome? Deusinha, assim? Difícil? É Maria São as pessoas que estão ajudando. Não, o meu é mas é a Maria José, mas o nome que aparece aqui para mim é dificílimo. Mas então, Maria José e Alexandre traduziram toda a nossa fala. Muito obrigada também. Está todo mundo bonito já? Fábio, você consegue tirar? O Fábio é do Conselho do Rio, do ZNP do Rio, que está ajudando. Eles não me deixam sozinho com tecnologia, que eles sabem que é isso. E aí, deu certo, Fábio? Fala para nós, final, a gente pode... Oi? Foi, acho que foi. Mas aqui o pessoal que trabalha nesse campo é tudo insistente, persistente, beira a teimosia. Conseguiram? Gente, muito obrigada. Vamos lá dar tempo da água. Tchau, muito obrigada. Tchau, um abraço.